um dos pontos mais importantes para quem quer aprender ou compreender é, de fato, ali começar pela arquitetura, né? Entendendo ali como ele foi projetado e o seu funcionamento. O cientista de dados, o desenvolvedor, é claro, o DBA, principalmente, né, precisam saber como é que funciona o banco de dados e sua arquitetura também. Como é que é a arquitetura desse banco, que é o primeiro banco utilizado no mundo todo. Algo que acho que muita gente ali ainda também tem dúvida, né, quando está estudando, é a diferença de fato ali, né, entre a instância e o banco de dados, né? A parte de instância é um dos pontos que eu acho que confunde muita gente, comigo não foi diferente no começo. Poxa, mas essa arquitetura multitenant, como é que vai ficar? Vai prevalecer? Fala, Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Fala, Carlos, tudo bem? E você, como é que você tá? Tudo jóia. E Oswaldo, quando falamos aí de banco de dados Oracle, né, um dos pontos mais importantes para quem quer aprender ou compreender é, de fato, ali começar pela arquitetura, né? Entendendo ali como ele foi projetado e o seu funcionamento. E, de fato, ali, muitos profissionais, por não compreender como ele funciona, faz o Oracle ali, às vezes, parecer aquela caixa preta, né? E entender, de fato, ali o seu funcionamento, eu acho que é um dos pontos chaves ali, né? Para quem quer trabalhar com ele. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre essa parte da arquitetura e os profissionais? Eu concordo, Carlos. Vamos pensar o seguinte: toda vez que você vai estudar uma tecnologia nova, você começa do início, você tem que saber os conceitos, para ficar mais fácil depois e desmistificar a parte de erros, a parte de práticas. E pensando em banco de dados, principalmente no Oracle, nós temos que fazer o quê? Nós temos que pensar na arquitetura. Como é que funciona o banco de dados por dentro? Como é que é a arquitetura desse banco, que é o primeiro banco utilizado no mundo todo? Então, assim, eu acho super importante nós sabermos todos os conceitos, a parte fundamental, e vamos tentar passar um pouquinho disso daí para o pessoal, né? Exatamente. E esse ponto da arquitetura acho que é bem crucial, porque muitas das vezes problemas, dia a dia ali, se a pessoa não sabe de fato ali a arquitetura, né? Se ela não compreende de fato, ela fica exatamente com alguns déficits no sentido até de resolver problemas, entender ali por que aquilo acontece com o banco, entre outros fatores, né? E dada essa importância desse conhecimento, Oswaldo, para quem que você acha quem que precisa saber exatamente da parte da arquitetura ali? Se você falar assim, poxa, eu vou trabalhar com banco de dados, é claro. Se você é um DBA, é essencial que você saiba o banco de dados, principalmente o inicial, que é a arquitetura. Não, eu sou um programador, eu sou um desenvolvedor, não preciso saber banco de dados. Você precisa saber banco de dados. É necessário você saber o banco de dados. Por quê? Se eu for um desenvolvedor, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação. Essa aplicação, ela vai rodar utilizando memória, utilizando aí os arquivos internos do Oracle. Se eu não conhecer bem a arquitetura, isso pode tornar a minha aplicação mais lenta, mexer com a performance do banco, mexer com o seu desempenho. Então, é importante, eu como desenvolvedor, saber também como funciona o banco de dados, a sua arquitetura por dentro. Uma outra profissão é a parte do cientista de dados. O cientista de dados, ele coleta informações. Porém, é importante que ele saiba um pouco da arquitetura, como é que funcionam, como é que essas informações estão alocadas, como é que eu posso fazer a pesquisa? Essa pesquisa vai deixar mais lenta, vai melhorar, vai piorar a minha performance? Um arquiteto de software de sistema, é importantíssimo trabalhar com banco de dados também. E, no geral, outras profissões que utilizam o banco de dados e, às vezes, nem sabem que estão utilizando. Nós mesmo, como somos usuários comuns, por exemplo, de um sistema de banco, a sua conta corrente, ela utiliza o banco de dados. Quando você faz uma transação de Pix, por exemplo, ele utilizou uma transação, né? Ele retirou uma informação do banco de dados e enviou para uma outra informação também dentro do outro banco, né? Então, assim, nós somos usuários comuns. Porém, é legal você saber assim como é que funciona internamente. Até para falar, poxa, tá lento o sistema, de quem que é a culpa? Às vezes a culpa não é da aplicação, às vezes a culpa não é do desenvolvedor, às vezes a culpa é de quem está gerenciando o banco.
Então, esses profissionais aí, o cientista de dados, o desenvolvedor, é claro, o DBA, principalmente, né, precisam saber como é que funciona o banco de dados e sua arquitetura também. Legal. E é interessante, né, que a cada dia a gente percebe essas habilidades, né, de pessoas que sabem mexer com o banco, né, porque tudo agora, hoje em dia, é baseado em informação, né, e cada vez o banco, né, mais é exigido, né. Então, essa habilidade também de você conhecer um pouco do banco ali, por mais que às vezes não seja a sua atividade primária, né, você administrar, é uma habilidade ali valiosa, né, que as pessoas enxergam ali com bons olhos. Inclusive, assim, eu queria fazer até um adendo aqui. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, né, e essa pessoa, nós estávamos lá e ele estava com o YouTube aberto, com vários vídeos e tal. Estávamos conversando, ele falou, pô, você trabalha com o quê? Eu falei, trabalho com um banco de dados. Ah, legal, mas o que é isso? Falei assim, esses vídeos que estão aí na sua Smart TV, você acha que estão aonde? Está dentro da sua televisão? Não está. Ele está num servidor, ele está num servidor de banco de dados. São informações. Ele, de repente, não está nem aqui no Brasil, ele está num outro local, Netflix e tal. Então, assim, o banco de dados começa a aparecer no nosso dia a dia, né? E nós, como os profissionais, precisamos saber cada vez mais a trabalhar com ele de uma maneira muito mais aí, completa, né? Porque ele é complexo a estrutura, mas a gente tem que saber administrar corretamente. Muito bom. E agora que sabemos dessa importância, né, e quem precisa ali de fato conhecer, quais os tipos normalmente ali de arquitetura que a gente tem no mercado ali que o pessoal anda utilizando? Bom, nós estamos sempre pensando em Oracle, né? Sim. A arquitetura do Oracle é o seguinte, até a versão 11 do Oracle, nós tínhamos uma arquitetura que chamava-se NonCDB. É um banco de dados único, banco de dados tradicional, onde estão lá os usuários, onde estão os esquemas, onde estão as tabelas, estão todas as informações lá dentro desse banco de dados tradicional, essa coisa única. A partir da versão 12 do Oracle, opcionalmente você poderia trabalhar com arquitetura multitenant. O que é arquitetura multitenant? Então você tem lá um container, imagina aqueles hubs de porta USB. Tá? Então, aquilo, por exemplo, seria um container, e aí os bancos de dados, eles seriam os PDBs, os Pluggables Databases. Então, cada portinha daquela USB é o seu banco de dados. E aí isso modifica um pouco. Modifica por quê? Você vai criar um usuário, você cria um usuário comum, por exemplo, dentro do container root, e esse usuário comum, ele pode ter privilégios de acesso para os outros PDBs ou não. Né? Agora, se você criar um usuário local, você vai criar ele dentro de um PDB específico. Então, ele vai ter os privilégios somente para aquele PDB. Se você tiver que criar um outro usuário num outro PDB, ele vai ter acesso somente àquele outro PDB. Então, a arquitetura multitenant, que ela ficou opcional a partir da versão 12, ela é isso. Ele é um container com vários pluggables databases, os PDBs. A partir da versão 19C, a arquitetura multitenant começou a ser mais utilizada. Tanto é que hoje as certificações da Oracle ainda estão na 19C, né, a maioria delas. Nós estudamos as interfaces em cima da 19C e brincando com essa arquitetura multitenant, até fazendo migrações aí do non-CDB, né, de uma versão 11, por exemplo, até de uma versão 12, fazendo migrações, tornando eles um PDB na arquitetura multitenant no 19C. Poxa, mas essa arquitetura multitenant, como é que vai ficar? Vai prevalecer? Sim. A arquitetura multitenant, a partir da versão 23 do Oracle, ela se torna totalmente obrigatória. Então, cada vez mais é interessante você aprender essa nova arquitetura, ver como é que ela funciona, tá? E Oswaldo, pegando até um gancho, vai ter bastante trabalho para o pessoal, né? Porque tem muito banco, eu acho que ainda rodando não CDB, né? E agora não vai dar para prolongar muito mais a vida deles, né? De fato, ali, o pessoal vai ter que colocar a mão na massa e, de fato, fazer essa transição, né? Levar isso aí para dentro de um container, né? Para trabalhar dentro dessa própria arquitetura, né? Sim, porque, assim, realmente, vamos pensar na parte do suporte. A Oracle começa a cortar o suporte para as versões antigas.
Então, a pessoa que tem na empresa um banco de dados com uma versão antiga, uma versão 10, por exemplo, fica sem suporte. O que ela precisa fazer? Ela precisa fazer a atualização de uma versão mais nova. A partir do momento que você vai fazer a atualização de uma versão mais nova, por que não já não migrar numa arquitetura que já está sendo obrigatória? Qual é uma das vantagens? Administração. A administração dos bancos fica muito mais fácil. É mais fácil você administrar esses pequenos PDBs do que você administrar um banco todo. Você pode fazer várias subdivisões. Então eu tenho uma empresa que tem 10 filiais. Em vez de você ter um banco de dados único, você cria um container e você cria 10 bancos de dados, um para cada um, né? E esses benefícios vão até bem mais além, né, Oswaldo? Até na questão de, quando a gente fala ali de redução de custos, né? Porque hoje, na arquitetura ainda não CDB, né? Às vezes você entrava lá em CPDs que tinha 20, 30 servidores lá só rodando o banco, né? Para aplicações específicas, às vezes bancos ali mal dimensionados, né? Porque às vezes tem muito hardware sobrando para pouco banco, mas precisava de um servidor, né? E exatamente utilizando ali a parte da arquitetura, né? Você acaba também trazendo isso, né? Para, às vezes, uma máquina só, como você falou, conseguindo trabalhar com PDBs ali de forma independente, conseguindo até administrar, né, aplicar, às vezes, patch de forma ali conjunta, né, e às vezes não gastar tanto tempo, que até questão também de energia, custo de energia, de infraestrutura, né, tudo acaba também favorecendo, né, a você a trocar por essa plataforma, né, então ele tem muito mais benefícios do que malefícios ali, né. Sim, sim. E assim, hoje em dia se fala muito de cloud, né, Carlos? O que é cloud? A cloud é a nuvem, então são serviços em nuvem. Então, se eu vou abrir uma empresa hoje, se eu tiver uma estrutura assim, com um equipamento, um notebook que seja, uma conexão à internet interessante, eu não preciso ter um servidor. Eu posso buscar os serviços lá na cloud, lá na nuvem. Pensando em nuvem também, existe um recurso, né, como é que eu posso te falar aí? É um recurso da parte da OCI, que é a nuvem da Oracle, que é o Autonomous Database. O Autonomous Database, que é um banco de dados autônomo, que ele faz os seus pets automaticamente, ele nada mais nada menos, ele é uma arquitetura multitenant. Quando você cria o seu banco de dados no Autonomous Database, você está criando um PDB. Então, assim, ela já está presente aí nas nossas vidas, nos serviços. E você pensando no PDB e trabalhando com um serviço online, não fisicamente, aí não no local on-premise que nós chamamos, né? Sim. Você vai estar trabalhando aí com um recurso muito mais leve e utilizando a internet. Então, a arquitetura multitenant chegou para ficar realmente. É interessante, né, que você falou, né? A nuvem está cada vez mais forte, né? Até por questão de custo, né? Redundância, você passa a terceirizar ali a parte da infraestrutura praticamente, né, para dentro de às vezes um colocation ali, ou o próprio serviço de nuvem, né, e isso facilita, né, a gestão ali de grandes empresas. A gente vê até bancos, né, aderindo, que normalmente tem um compliance muito grande ali, trabalhando na nuvem, né, adquirindo esse tipo de serviço também. Então, acho que é um caminho, às vezes, meio sem volta, né, eu acho que não tem nada que faça voltar. Mas legal, essa questão da nuvem bem forte também. É isso aí. E o que mais, Oswaldo, que a gente tem aí da parte da arquitetura que é bem interessante aí, que o pessoal precisa conhecer, né? Que não dá para não deixar de falarmos, né? A arquitetura ela tem alguns elementos importantes, né? Inclusive, nós vamos falar até um pouquinho mais para frente aí sobre a instância. O que é uma instância de banco de dados? Então, assim, um dos elementos importantes da arquitetura, independente se ela é multitenant ou se ela é um novo CDB, é a parte da instância, né? A instância, e nós temos também a parte da estrutura de armazenamento. A estrutura de armazenamento, ela contém o quê? Ela contém os data files, que é onde estão lá os esquemas, as tabelas, os índices, os objetos em si. Nós temos a parte dos control files, né, que são a parte dos arquivos de controle do banco de dados. E temos também os redolog files, que são a parte das transações, que você consegue gerenciar isso a partir das informações que estão gravadas nesses logs. Não vou me estender muito, mas um dos principais elementos aí do banco de dados seria realmente a instância, né? E até falando um pouco dessa questão de armazenamento, né? A gente tem exatamente a estrutura física, né? E a estrutura lógica, né? Que é basicamente ali como
o Oracle se organiza, né, para trabalhar dentro dos data files, né? E é algo que também o pessoal às vezes tem um pouquinho de dificuldade, né? Porque até é algo meio abstrato, né, de você imaginar que existe um arquivo, mas por dentro tem todo ali um malabarismo, né, do banco para ele poder se encontrar, achar as informações ali. E é algo que a gente também vê com mais detalhe, né, dentro das nossas imersões, dentro das nossas plataformas, dentro da mentoria, né, algo que a gente trabalha bastante ali com o pessoal, né, então é algo bem legal também, né, de entender Sim. que existe É essa assim, separação, né. existe essa separação e até a Oracle utiliza uma certa analogia, né? Aqueles arquivos antigos, que ainda algumas empresas têm, aqueles arquivos enormes, tem várias pastas suspensas dentro. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar, por exemplo, que aquele arquivo enorme é um data file. Lá dentro, as pastas suspensas são as tables spaces. E dentro das pastas suspensas, as folhas, que tem lá boleto de banco, por exemplo, seriam os objetos, seriam as tabelas, seriam os esquemas de usuários. Então, o pessoal entender um pouquinho, assim, sobre essa subdivisão. Mas eu acho que para um próximo podcast nós poderemos abordar um pouquinho melhor aí esse assunto. Sim, a gente pode colocar no radar, que é bem interessante, é fundamental o pessoal entender, né, esse nível de granularidade que existe, né, que ajuda também a compreender outros conceitos até mais para frente, né, que tudo é baseado também em armazenamento, né, então é algo importante. Sim. Legal, Oswaldo. Algo que acho que muita gente ali ainda também tem dúvida, né, quando está estudando, é a diferença de fato ali, né, entre a instância e o banco de dados, né. Eu tive a mesma dúvida ali também quando eu comecei a estudar, que é algo que parecia era junto, mas ao mesmo tempo algumas pessoas falavam, parecia que não era uma coisa, depois era outra, ficava mudando na minha cabeça, né? Até eu conseguir de fato ali concretizar, entender e separar o que era cada coisa, eu levei um tempo. E você, como é que foi os seus estudos aí? A parte de, Carlos, é assim, a parte de instância é um dos pontos que eu acho que confunde muita gente, comigo não foi diferente no começo, e pega caderno e anota, e revê a aula, né, até focar, poxa, mais instância, mas e se a instância tiver com esse nome, mas esse nome aqui é do banco de dados, tal? Então, para tentar, assim, se achar um pouquinho. O banco de dados, como nós já falamos, ele é um conjunto de informações, onde estão lá as tabelas, os usuários, os objetos, os registros, né? E a instância, o que é? Ela é uma alocação de memória com os processos background. O que é isso? Quando você é um usuário e você vai acessar o seu banco de dados, fazer uma consulta, por exemplo, quem vai fazer esse gerenciamento entre você e o banco de dados é a instância. Então, a instância com esse conjunto de recursos aí, conjunto de processos, conjunto de informações da parte de, como é que eu posso falar, de memória, o gerenciamento da memória, né? A partir disso, ela acessa o seu banco de dados. Então, a diferença básica é o quê? A instância é o seu link entre o banco de dados e o usuário, por exemplo. Já o banco de dados são as informações. Existe instância sem banco de dados? Existe. Existe banco de dados sem instância? Existe. Porém, os dois trabalham juntos. E é legal exatamente depois que você entende isso, fica tudo muito mais claro, né? Porque normalmente a gente está acostumado até a gente se pega falando banco, né? Mas a gente acaba colocando tudo no mesmo saco ali, a instância e o banco, né? Porque como normalmente eles estão diretamente interligados, né? A gente precisa da instância ali que de fato vai manipular o banco, né? E a gente interage com a instância, né? É exatamente isso que às vezes também não fazia muito sentido no começo, né? A gente fala de banco, fala da instância, mas em que momento eu estou mexendo com a instância? E na verdade você está a todo momento, né? Conversando ali com a instância, pedindo para ela fazer as ações necessárias ali para poder entregar o que de fato você precisa. Eu acho que para simplificar, o fácil mesmo, em cima de tudo que nós falamos, a instância ela é responsável por interagir com o banco de dados. Melhor resumo, né? Melhor resumo. Interage, e você exatamente interage com a instância, né? Ela só faz o meio de campo. Muito bom. É isso legal. Esclarecido, então, a diferença aí entre instância, né, e banco de dados. Agora sabemos, né, que dentro da instância ali temos também diversos processos, né?
Você até comentou ali, já deu uma leve pincelada. E quais os tipos, normalmente, de processos que a gente tem ali dentro da arquitetura, Oswaldo, que estão ali presentes, né? Nós temos algumas subdivisões de processos na parte do Oracle, né? Então, nós temos, por exemplo, aí os Client Process, que eles iniciam junto com a instância, né? Eles executam manutenções, por exemplo, o SMON, o PMON, são processos aí comuns. Então, eles fazem, às vezes, limpezas de transações que foram ignoradas, né? Eles trabalham em cima do cache. São processos mais comuns que eles iniciam junto com a instância quando você dá o start. Você também tem os processos opcionais. Pensando em backup, pensando em segurança, você tem os processos de archive, você tem processos aí do log writer. Não vamos estender muito, mas são vários processos que trabalham junto com a instância para manter a segurança, manter a performance, manter aí a parte do banco de dados funcionando corretamente. Desculpa, te cortei. Só um detalhe, né? Essa primeira parte que eu te falei aí da parte do processo de client, os processos de cliente, né? Eles são processos aí que podem te dar um acesso, de repente, a ferramentas, podem te dar acesso a aplicações. Uma das ferramentas para acessar o banco, por exemplo, é o SQL Plus. Já a parte dos processos background aí se chamam processos do Oracle mesmo, os Oracle Process. Isso. E é interessante, né, essa questão de falar de processo, porque eles são fundamentais, que nem você falou, né? Eles têm alguns processos ali que são mandatórios, né, para o banco funcionar, porque o banco ele precisa, de certa forma, quer dizer, a finalidade ele precisa ser consistente no final de tudo, né? E a gente percebe que o Oracle, né, ele cria vários processos ali, mecanismos, né, para ele conseguir manter essa consistência, né? Ele conseguir funcionando ali, operacionalizando tudo da melhor forma possível e entregando sempre disponibilidade, né? Agilidade, tudo funcionando ali como se fosse uma bandinha, né? Todo mundo tocando certinho, né? Para que o banco consiga funcionar de forma perfeita, né? Esses processos aí, em conjunto, tornam o Oracle aí um dos bancos de dados mais seguros, né? Você tem vários processos rodando ao mesmo tempo. Nós falamos lá atrás também sobre alguns arquivos aí, o Redo Log Files. Então, se você estiver utilizando o banco de dados numa hora que cai energia, por exemplo, cai energia e parou o banco do nada. A hora que ele for subir novamente, ele vai buscar essa recuperação, ele vai fazer toda essa restauração aí para o banco subir corretamente. E é importante entender isso, o pessoal até tem dificuldade no começo, né? Porque exatamente são muitos processos fazendo diferentes funções ali de manutenção, otimização para que o banco funcione, né? E de fato ali, se você acaba também não entendendo eles, fica difícil você continuar o estudo, né? Porque tudo que a gente praticamente aprende ali é baseado, né, na arquitetura da memória e os processos, né, que de fato ali estão gerenciando o banco, ajudando o banco a funcionar da melhor forma possível, né? Então, entender os processos ali é essencial, né? Por mais que tome tempo ali, depois acho que com o tempo, naturalmente, né, as peças vão se encaixando, né? Se encaixando. Uma coisa às vezes depende da outra, ou tem alguma correlação, e às vezes é muita informação para quem está começando, né? Sim, sim. Mas é assim, até aqui a gente dá uma pincelada, né? A gente dá uma pincelada aí para deixar o pessoal um pouco mais... É o doce na boca da criança. Fala, poxa, eu queria entender um pouquinho mais sobre isso daí. Quem sabe aí nos próximos podcasts a gente explana um pouco mais sobre os processos também. Com certeza. E acho que também, não menos importante, né? Ainda dentro da arquitetura ali, quando a gente fala de conexão com o banco, né? A gente tem ali a parte do quê? Do Oracle Net Services, né? Que é basicamente ali a interface também, né? Que faz o usuário chegar no banco, né? Temos ele ali. Sim, o Oracle Net é o seguinte, ele é um conjunto de serviços, né? Que ele torna possível a conectividade, por exemplo, de uma aplicação ao servidor de banco de dados ou do usuário a um servidor de banco de dados. Dentro da parte do Oracle Net, desse conjunto, aí nós temos a parte do Oracle Net Listener Services. O que é o Listener? O Listener, conforme o próprio nome diz, ele é um ouvinte, ele é um escutador. Então, o Listener, o que ele vai fazer? O Carlos precisa conectar o banco de dados
ele vai conectar via SQL Plus, por exemplo. Então, você mandou a requisição, o listener ouviu, ele vai falar assim, poxa, legal, ó, o cara está querendo, ele manda lá para o servidor vai falar, ó, está precisando de uma requisição ao banco e tal. O servidor pega e fala, legal, está disponível aqui. Devolve para o Carlos. Nesse momento, o listener já saiu de campo. Então, o listener ele só ouve, distribui para o servidor de banco de dados e devolve para você a conexão. Mesma coisa numa aplicação. Você está utilizando o seu software lá, seu ERP, ele vai utilizar um banco de dados. Então, a aplicação faz a solicitação para o listener vai lá, solicita essa entrada no servidor de banco de dados, e o banco de dados pega e devolve já a aplicação, está garantido o seu acesso. Então, o listener, ele é um componente, é um serviço, né, que ele faz parte aí desse conjunto do Oracle Net. E é interessante, né, que essa questão do Oracle Net, ela é bem complexa, né? A gente falando assim parece ser algo simples, mas tem um mundo ali, né, que daria para falar de Oracle Net horas e horas e horas e horas, sem fim, porque existe muitas possibilidades, flexibilidade ali de você trabalhar com arquitetura, né, nessa parte de conectividade. E é um dos pontos que a gente percebe que muita gente acaba tropeçando, né, Oswaldo? Nessa parte do Oracle Net, principalmente do listener, de fazer configurações ali para poder chegar no banco, conseguir, de fato, se conectar com o banco e trocar de informações, né? Então, é algo que normalmente o pessoal ali também precisa, né, dar aquela atenção especial na hora que tá aprendendo, né? Porque, às vezes, a gente percebe que tem profissionais ali também, até com nível de sênior, né, que tem essas questões do listener ali, às vezes, um pouquinho mal resolvida, digamos assim, né? Que ainda tem aquele gap de conhecimento que acaba tropeçando, né? E é um detalhe pequeno, às vezes. Poxa, eu estou com o meu listener rodando, eu dei um status lá, ele está funcionando, mas eu não estou conseguindo conexão, por exemplo, no meu PDB. Às vezes não está setado corretamente os arquivos, os .ora que nós chamamos. Existem os listener.ora, existem os tnsnames.ora, né? Então, assim, tudo trabalha em conjunto. Eu tenho que ter um listener bem configurado para que ele funcione corretamente e essa conexão funcione muito bem. E, assim, a aplicação, o usuário só quer saber de se conectar ao banco. Ele vai ter que gritar lá um erro. Então, tem que estar tudo muito bem configuradinho aí para não dar problema. Ah, sim. E é exatamente nesses momentos que a gente começa a perceber que é importante entender a arquitetura, né? Porque às vezes é um probleminha simples, mas pela falta de conhecimento, às vezes você perde muito tempo, gera um estresse grande, ou fica até muito tempo parado, né? E pode gerar um prejuízo por falta exatamente do conhecimento, né? Que é o básico ali, às vezes, bem feito, né? É o básico, né? O pessoal fala assim de arquitetura, às vezes quem não tem muita afinidade, fala assim, pô, mas a arquitetura, os caras estão falando de conectividade e tal, mas a conectividade faz parte da importância do Oracle Net, que faz parte da arquitetura, então é um componente, é um recurso dentro da arquitetura do Oracle, né? Então, assim, voltando lá do princípio, do começo da nossa conversa, olha o quanto é importante você ter os conceitos da arquitetura para depois realmente começar a colocar a mão na massa. Exato, né? E o que a gente fala, né? Quem aprende bem normalmente ali a arquitetura, né? Acaba aprendendo muito mais rápido, né? As outras matérias envolvendo o Oracle ali, né? Inclusive, assim, Carlos, você já fez a prova, né? 082, a certificação, eu também já passei por ela. Existem questões dentro da prova de certificação que são muito conceitos, né? E a prova da Oracle tem algumas pegadinhas. Então, se você não souber bem a parte da arquitetura, você não vai conseguir, às vezes, responder corretamente, selecionar a alternativa correta dentro daquela questão, né? Sim, muito bom, Oswaldo. E, pessoal, sabemos, né, que falar sobre esse tema pode até parecer confuso ali e meio abstrato, né? Aqui na DBA-OCM, a nossa metodologia é mostrar na prática, né? A ideia do podcast é exatamente dar o quê? Uma introdução, para que vocês entendam ali, de fato, os conceitos de forma bem generalista, né? Para que comece a pegar um pouquinho ali do que é o Oracle, o que é a arquitetura, que a gente também vai falar depois nos outros podcasts, né? E agora, nesse mês de julho, né? Do dia 22 ao dia 25 ali, das 16 às 20 horas, iremos fazer ali uma imersão de administração de banco de dados Oracle, né? Com os temas principais ali da prova da OCP, né? Que é a 082 que a gente acabou de comentar, que a gente passou. E não iremos só falar, né? Mas também mostrar na prática, né? Como tudo isso aí funciona, como gerenciar de fato o banco de dados.
E se você tem interesse aí de participar, digita eu quero nos comentários, que nosso time vai entrar em contato ali para passar um pouco mais de informações. Oswaldo, mais algum elemento ali que você quer acrescentar referente à parte da arquitetura? Eu acho que assim, a gente explanou bem, eu acho que não tenho mais nada a dizer. A única coisa é fazer realmente um adendo em relação à parte da imersão, que é bem diferente. Nós ficamos aqui praticamente 30 minutos conversando, falando sobre vários assuntos aí de uma forma muito sintetizada, mas na imersão o bicho pega. Na imersão é um pouquinho mais intenso, né? São 8 projetos práticos, são 4 dias aí, 4 horas por dia, que vale muito a pena participar, viu? Muito bom. E, pessoal, quem ficou na dúvida e quer ver tudo na prática, não deixa de participar da imersão. Ela pode ajudar a mudar o jogo, né? Muita prática e muita mão na massa, às vezes é só uma sacada ali que, às vezes, resolve o seu jogo, né? Às vezes você está com aquela dúvida que você vai para a imersão e você acaba encontrando. Inclusive, né, a gente já teve, né, Oswaldo, mentorado ali, aluno, né, que estava assistindo a imersão, que calhou de acontecer uma explicação e resolver um problema bem na hora. Casou tudo ao mesmo tempo, né? E exatamente a pessoa conseguiu resolver o problema porque estava assistindo na hora, né? Então é aquela sacada que pode mudar o jogo, né? É isso aí. Alguns exemplos que nós colocamos aí nas imersões, até alguns projetos práticos, abre a mente daquela pessoa. Poxa, mas eu estava com isso daí essa semana na empresa, aconteceu isso, aconteceu esse erro, né? Então, principalmente nessa imersão de administração, um dos pontos que nós passamos para o pessoal que participa é como você vai fazer a busca dos erros hora que aparecem, né? Sim. Então, é bem interessante mesmo. Eu recomendo a imersão. Eu já assisti 2 imersões quando eu era aluno iniciante, aí na parte da DBOCM, ainda vejo algumas de temas mais avançados. Vale muito a pena, realmente. Muito bom, Oswaldo. Então, acho que é isso. Obrigado aí, Oswaldo, pela participação. Um abraço, obrigado. E nos vemos aí no próximo podcast. Beleza, Carlos. Valeu, obrigado aí. Até mais, galera. Um abraço. Tchau, tchau.